Olá, Brasil, boa tarde. Eu, Eli Bravin, faço companhia para você nessa tarde maravilhosa de sexta-feira. Nossa, como passou rápido essa semana. Nosso programa Frente a Frente recebe o paraibano, ex-empresário, ator, humorista e apresentador, mais conhecido pelo personagem. Hã? Sabe quem está frente a frente comigo hoje? É ele mesmo, Rossini Macedo, o Tonho dos Couros. Mas antes de entrevistá-lo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos à nossa programação Brasil. Rossini Macedo é um humorista, empresário e apresentador brasileiro, mais conhecido pelo personagem Tonho dos Couros. Boa tarde para você, Rossini. Boa tarde, tudo bem, Eli? Tudo certo? Tudo bem a todos aí da Rádio Brasil Som? Um abraço grande aí para essa galera. Graças a Deus está tudo ótimo. Rossini, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história. Como você começou? Por que ex-empresário? Não, ex-empresário, na realidade, é só uma forma de falar, porque na, na realidade eu sou empresário de. Hoje continuo sendo empresário do meu trabalho, né? Dos meus personagens, dos meus trabalhos em rádio, TV, em shows, em palestras. Então, eu não deixei de ser empreendedor, de ser empresário, porque a gente tem que se reinventar todos os dias na realidade, todos nós somos um vendedor. Não existe nenhuma outra profissão antes de ser vendedor, né? Todo mundo é vendedor, a gente vende alguma coisa. Sim. E eu vendo sorriso, eu vendo o meu trabalho, eu vendo alegria. E eu nunca deixei de ser empresário. Eu conto essa história aí, tem no meu release, né? De ex-empresário, porque eu era empresário de fato, né? Eu tinha 60 funcionários, tinha uma fábrica e 6 lojas. Então, eu vivi uma vida que não era a vida que eu queria para mim, não era feliz. E aí eu abandonei tudo aquilo para poder fazer o que eu realmente me sentia feliz, que era fazer humor, fazer as pessoas darem risada. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E você era empresário de que ramo, Rossini? De bolsa, cinto e carteira de couro, de acessórios de couro, né? Fabricava bolsas, cintos e carteiras em Campina Grande, na Paraíba. Bacana, né? E como surgiu o seu personagem Tonho dos Couros? Você pode falar um pouquinho? Todos os Couros é uma homenagem que eu faço ao matuto do Nordeste, que é o caipira da região Sudeste, né? Do interior de São Paulo, do interior de Minas e tal. Então é um matuto do Nordeste, mas como uma homenagem direta a um poeta da minha cidade chamado Antônio Henriques Neto, que me inspirou, né? Que transformou a minha vida em termos de cultura, de leitura. E esse era um apelido que ele não gostava, e eu botei no nome do personagem para sacaneá-lo e terminou pegando. E de mais de 20 personagens que eu criei, foi o personagem que ficou maior do que eu, né? Que superou, inclusive, o próprio ator, né? O próprio humorista. Então, eu tenho muita alegria, porque o Tom Discurso tem muita verdade do que eu vivi, do que eu aprendi na minha infância. É um nordestino que sempre quis se dar bem na vida, que sempre quis o bem das pessoas e que conta piada de tudo. Então, é legal. É muito bacana, é muito legal. Meus parabéns mesmo, é muito interessante o personagem. A gente ri do início ao fim, né? Exato. Eu tenho um tempão que eu tô correndo atrás para poder fazer entrevista com você, Rossini. Que difícil. A vida é muito corrida, né? A gente está, né, nessa pandemia, todo mundo trabalhando muito, e a gente, apesar de não estar fazendo shows e palestras, né, por conta da aglomeração, a gente tem trabalhado muito, se reinventado, né, feito coisas para a internet o dia inteiro, né, tem gravado muita coisa, e termina a gente não tendo muito tempo para dar atenção devida às pessoas que nos procuram, como você, que procurou a gente aí para poder fazer a entrevista. Mas a gente está aqui, né? Arrumamos um tempinho e estamos aqui para fazer essa entrevista com você. Que bom. Em 2004, você foi campeão do primeiro festival de piadas da TV brasileira do programa Show do Tom na Record. Pode falar um pouquinho sobre esse assunto?
Isso foi o melhor momento assim da minha carreira, né? Eu já tinha uns 8, 9 anos de carreira e eu já estava bem no rádio, assim, né? Já estava em mais de 200 rádios no Brasil na época e essas rádios exibiam as minhas piadas e tal, e pegadinhas que eu fazia no rádio, essa coisa toda. E era muito legal. Só que faltava televisão, né? E a televisão era o único veículo de mídia com imagem naquela época, não existia internet, né? A internet existia para poucas pessoas no Brasil. Então, a finalidade, né, era a televisão. E aí foi através de um festival de piadas, o primeiro festival de piadas da TV brasileira, que foi no Show do Tom. E eu nunca tinha me apresentado de cara limpa, né? Eu nunca tinha me apresentado assim de cara limpa, eu só tinha me apresentado de personagem. Então, só tinha me apresentado com Tonho, né? Porque o show inteiro com Tonho e tal. E aí era difícil para mim. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com isso, porque só podia, sem personagem, só podia de cara limpa. E eu enfrentei mesmo assim, né? E consegui chegar na final, né? Eu fiquei em segundo lugar na primeira etapa que eu participei, que era a segunda semana, na realidade. E aí eu consegui o direito de ir para a repescagem. Na repescagem eu ganhei a repescagem e fui para a final, porque aí eu me preparei, né? Eu vi aquilo ali como uma oportunidade muito grande que eu tinha que ganhar de todas as formas, né? Além do que ainda valia um carro 0 quilômetro, né? Eu ganhei um carro 0 quilômetro na época. Então era muito bacana e eu tinha que me preparar, como tudo na vida a gente tem que se preparar, né? Então eu me preparei muito. Eu sabia que para ganhar dos caras que tinha cara engraçada, como eu não tenho, eu sei que eu não tenho cara engraçada, eu tinha que ter uma piada 2 ou 3 vezes melhor do que aqueles caras para poder ganhar deles. E foi assim que aconteceu. Eu levei umas piadas na manga, né, que eram boas demais e que era difícil. Tanto é que eram 4 jurados na final e os 4 jurados votaram em mim, né? Então era impossível eu não ganhar, né? Deus estava lá do meu lado e eu me preparei muito e foi uma coisa assim muito bacana porque abriu as portas. Eu conheci o Tom Cavalcante, que se tornou meu patrão. Depois trabalhei com o Tom há muito tempo e depois pessoas que eu me tornei grande amigo, né? Como o Eliezer Mota, o Seu Batista, que estava no júri, o Salim Mushiba também, que estava no júri, né, que eram humoristas consagrados, e que eu era fã. E depois, anos depois, eu me tornei amigo e colega da escolinha do Gugu, né? Trabalhei 3 anos com eles. Então foi uma coisa muito bacana. A vida é muito legal, dá muita volta e leva a gente para lugares que a gente nem imaginava estar, né? Mas com muito trabalho e dedicação a gente chega. É bem diferente, né, Rossini? Apresentar de cara limpa, você mesmo fazendo uma piada, ou apresentar com o personagem. Tem muita diferença? Sim, tem muita diferença, né? Porque tem humoristas que não precisam nem contar piada, né? Que você olha para a cara dele e já ri, né? Então você tem uma cara engraçada, você já entra ganhando de 1-0 o jogo, né? Então é uma coisa assim, você entra numa plateia, por exemplo, o Costinha tinha muito isso, né? Ele entrava, todo mundo já ria, né? O Tiririca hoje tem muito isso, né? Alguns meninos do stand-up também tem muito isso. Mas mesmo a gente entrando, perdendo de 1-0, né, quando a gente não tem cara engraçada, a gente tem que se superar com a técnica, né, com a qualidade da piada, do texto que a gente vai levar ali para aquela plateia, e aí, com certeza, nos primeiros 30 segundos, aquela cara que não é engraçada termina sendo engraçada mesmo, sem personagem. E em 2005, você ganhou o troféu Show do Tom, melhor humorista do ano. Como é que foi receber essa notícia? Ganhador. Foi justamente por conta do trabalho que continuou, dei continuidade ao trabalho que eu tinha feito para ganhar o festival, né? Então eu fui escrevendo coisas, né, e piadas que dava continuidade àquilo, para não dizer que eu era humorista de uma piada só ou de uma letra só. Eu comecei a escrever outras piadas interessantes que eu contei ao longo do ano no programa do Tom, né, em várias participações, e no final do ano eles me deram o troféu, né, de melhor humorista do ano, né, escolhido
lá pela internet, né? Então foi muito legal, foi muito bacana, eu fiquei muito feliz, assim, foi um prêmio que me deixou muito feliz e que abriu portas, né? Eu participei de vários outros programas da televisão durante o ano seguinte por conta daquele prêmio, né? Dos 2 prêmios que eu tinha ganhado em dois anos seguidos. Então foi muito legal e é muito bom sempre ser reconhecido pelo seu trabalho, não tem coisa mais maravilhosa. É muito legal. Rocine, você mantém programas em mais de 60 rádios nacionais, é isso mesmo? Hoje tem uma média de umas 60 e 70 rádios espalhadas pelo Brasil que tocam as piadas, né? Poesia, hoje poesias de cordel e piadas que a gente grava, né? Num programete com abertura, encerramento, né? Musicado e tal. E aí são piadas diferentes todos os dias que vão para essas rádios e poesias de cordel diferentes todos os dias. E essas rádios exibem e é muito legal, né? Porque você está sempre presente naquela localidade onde a rádio tem audiência e sempre na memória das pessoas, né? Isso é muito bacana, além da internet, né? Mas rádio, para mim, é um veículo que foi o início de tudo, então eu sou apaixonado por rádio e nunca vou deixar de fazer. Mesmo sem tempo, a gente grava, arruma um tempo aqui, grava e manda para as rádios, então é muito bacana. Eu já cheguei a estar em mais de 200 rádios, hoje a gente está em 60 rádios e espalhadas aí pelo Brasil, tem rádio no norte, do sul, no centro-oeste, no nordeste, aqui na região sudeste, então é muito legal. Como que foi sua experiência na escolinha do Gugu na TV Record? Para mim foi o melhor presente que eu ganhei na vida profissional, né? Eu não posso nunca esquecer que eu estava ali trabalhando do lado dos meus ídolos e não foi fácil, né? Porque as pessoas dizem, o cara te chamou, o Gugu te chamou, porque eu já tinha ido do programa do Gugu umas 4 vezes. E foi muito legal as minhas participações lá no programa do Gugu e, consequentemente, o diretor do Gugu me chamou para participar do teste, né? Não era para ser contratado pela escolinha, era para participar do teste para 160 humoristas estavam participando para disputando 3 vagas. E aí ele me ligou um dia antes, o Gugu lembrou de você, pediu para você vir e tal, para participar do teste da escolinha que vai ter no programa do Gugu na Record e tal. Então eu digo, tá bom, só que você tem que comprar sua passagem e vir, porque a gente não tem dinheiro para pagar passagem não, para o teste não. Eu digo, beleza. Eu comprei a passagem e fui para São Paulo gravar o teste. E passagem de última hora é muito caro, né? E aí quando eu cheguei lá, gravei o teste, tinha 160 humoristas no pátio da Record, assim, montado, e alguns eu conhecia, então a gente ficou lá batendo papo e tal. Mas aí na hora do vamos ver, eu gravei o meu teste, o diretor me chamou do lado e disse, você já estava dentro. Eu chamei você só para saber se você tinha humildade de fazer o teste. Aí eu digo, então me devolva o meu dinheiro, né? Porque eu paguei uma passagem cara para vir para cá, porra, me devolva o meu dinheiro, filho de um ego. Né? Aí é para lascar, né? Só fez eu vir aqui, pô, gastar dinheiro, mas foi muito legal, porque assim, eu tive o orgulho a honra de trabalhar com o Gugu, uma das pessoas, né, porque ele morreu, que eu sempre falei isso, inclusive quando eu trabalhava com ele, eu falava isso. Eu tive a honra de conhecer uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, né? O Gugu era só na vida profissional, na vida pessoal. Ele era uma pessoa maravilhosa demais da conta e generosa demais também. Então eu me inspirei muito no Gugu, né? Aprendi muito com ele e com todos os colegas que trabalhavam com a gente. Né? Alguns já se foram, assim como o Gugu já se foi. E eu tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar lá em cima e vai fazer muita festa de tudo que a gente viveu aqui, porque era muito divertido fazer a escolinha. Era muito bom quando eu saía de casa, pegava o avião para ir para São Paulo, sabendo que eu ia gravar a escolinha me encontrar com meus amigos, né? Era como se a gente fosse passar um final de semana num resort com um grupo de amigos e se divertir. A gente se divertia, então era a mesma coisa, não tinha diferença. A gente se divertia, a gente ria no almoço, a gente ria no jantar, a gente ria na hora de gravar, a gente ria o tempo todo. A gente, de noite, quando a gente chegava no hotel para descansar, dava dor na barriga de tanto rir, né? A gente estava com dor na barriga, porque era muita gozação, muita sacanagem.
Até quando chegava no hotel, a gente descia, eu lembro que a gente, uma história engraçada, que a gente descia, o hotel que a gente ficava perto da Praça da República, em São Paulo, e lá tinha uma rua de gays, né, de homossexuais. E quando a gente descia do carro, aí eu e o Pedro Manso, a gente pegava na mão do outro e saía no meio dos gays, né, no meio da galera, né? Ai, vamos, amor, hoje é nosso dia, vamos também, vamos arrasar. Aí o Paulo Cintura ficava doido, né? Pelo amor de Deus, você vai apanhar, vocês vão apanhar os gays e tal. Mas qual é o problema? A gente também é gay, a gente também é uma bicha, não tem problema. Então era muito engraçado, até só para fazer a galera dar risada. Aí os gays reconheciam a gente. É aqueles caras da escolinha lá, não sei o quê. Era muito bacana. Sabia se trabalhava ou divertia, né? Era mais diversão do que trabalho, e a Record ainda pagava a gente para fazer aquilo, era muito bom, né? Pagar para se divertir. Exatamente. 2009, você vem ministrando palestras motivacionais. Experiência o levou a publicar o livro O Sorriso é a Fonte da Vitória. Como é que foi publicar esse livro, Rossini? Esse livro não é um livro autobiográfico, não conto pouca coisa, alguns detalhes que geram piadas da minha vida, mas é mais mostrando para as pessoas que de tudo na vida você pode fazer uma piada. De tudo na vida você pode sorrir, até da desgraça, né? Principalmente da desgraça. E quando a pessoa descobre isso, ela é muito mais feliz, né? Então, como eu vivi muita coisa ruim na minha vida na infância até a adolescência, né? O meu pai era alcoólatra, né? Era uma pessoa maravilhosa, mas quando bebia ele virava uma outra pessoa e batia na minha mãe. E eu vivi tudo isso até os 14 anos da minha vida. E o humor que salvou minha vida, né? Eu levar isso com bom humor foi que salvou minha vida, porque eu morava numa cidade muito pequena, onde todo mundo na cidade sabia desse drama da minha família, desse meu drama familiar. Então era difícil, né? As gozações eram já esperadas, né, dos meus colegas na escola e tal. Então eu chegava na escola, ei, sua mãe apanhou ontem, né? Porque os vizinhos ouviam e comentavam, então os filhos chegavam na escola e comentavam comigo. Eu dizia, não, minha mãe não apanhou não, cara, minha mãe está treinando para ser lutadora de boxe com meu pai, está brincando com meu pai. Então eu levava na gozação e sem saber eu já estava treinando para ser humorista naquela época, né? Porque era uma situação difícil, dramática, tanto é que minha irmã absorveu isso de uma outra forma e teve depressão a vida inteira, morreu de depressão há 5 anos. Então, não é uma coisa fácil, né, de você administrar. E eu, assim, fiquei muito triste, ficava muito triste, mas ao mesmo tempo eu levava com bom humor. E é isso que eu tento passar nesse livro para as pessoas, que até em frases do Einstein, que é um dos maiores pensadores da humanidade, você pode fazer uma piada. Então tem uma piada para cada coisa, uma piada para cada capítulo, para cada história, para cada frase, né? E é isso que a gente tem que fazer da vida, fazer uma piada de tudo. Quando a coisa estiver ruim para você, quando a coisa estiver difícil, pense numa piada, pesquise que você vai encontrar uma piada para aquilo, e a piada é a saída, é a melhor saída, né? Eu digo que existem 2 saídas para qualquer tipo de problema, é a fé e o humor, né? Se você tem muita fé, você já consegue, com essa fé, ficar tranquilo, e com humor você consegue sorrir, né? Daquela dificuldade. Então, são as 2 coisas que gerem a minha vida, é a fé e o humor. Em 2014, você foi candidato a deputado federal aqui no nosso estado, pelo Partido Republicano Progressista. E não foi eleito nesse período. Você obteve 15.505 votos. Pretende candidatar novamente? Não, nunca mais na minha vida. Foi uma experiência muito ruim. Assim, eu percebi que na política existe... Eu digo sempre, eu tenho uma frase comigo, eu digo que na vida existe gente ruim em tudo que é lugar. Todo lugar tem uma pessoa ruim. Na época que eu trabalhava na escolinha, tinha uma pessoa que não prestava, que eu não vou citar o nome, porque já morreu,
Uhum. Mas assim, não prestava, ninguém gostava dele, né, dessa pessoa. E assim, você vai numa igreja, tem uma pessoa ruim. Pelo menos uma pessoa ruim em cada igreja tem. Você vai em qualquer lugar, tem uma pessoa ruim. Você senta num bar, tem uma pessoa que não vai pagar a conta, que, né, tem uma pessoa ruim. Na política é o contrário. Na política, para você encontrar uma pessoa boa, é a dificuldade, entendeu? Para você achar uma pessoa boa é a dificuldade. E eu tentei entrar na política, não foi para ganhar a vida como político, né? Ser político, eu não queria ser político. Eu sempre ajudei as pessoas, sempre procurei fazer o bem, sem olhar a quem, porque eu sei que a recompensa vem, sempre soube que a recompensa vem, e isso era uma coisa que veio do meu pai, né? Meu pai, apesar de ser um cara alcoólatra, né, e bater na minha mãe, meu pai, quando estava sóbrio, era uma pessoa maravilhosa, ele sempre ajudou todo mundo na minha cidade. Tanto é que quando meu pai morreu, o enterro do meu pai foi um dos maiores enterros da minha cidade. Porque ele sempre ajudou as pessoas de uma forma assim, sem pensar. A pessoa pedia, eu morava numa cidade onde as pessoas. Eu nunca passei fome, graças a Deus, porque meu pai era funcionário público, né? Ele tinha o salário dele era bom todo mês e tal, então nunca faltou comida na minha casa. Faltava água, porque na minha cidade não tinha água, então a gente tinha que carregar a lata d'água na cabeça, como todo mundo. Mas na minha cidade tinha uma coisa: todo dia depois do almoço ou depois do jantar, naquele horário, chegava pessoas que passavam fome e batiam na porta, e a gente ia lá, ela só ouvia a pessoa falar: sobrou comer. Essa frase, sobrou comer, até hoje ecoa na minha cabeça como uma coisa que um país como o nosso não tem necessidade de ter, né? As pessoas passarem fome num país como o nosso. E eu sempre, quando eu consegui sucesso na minha vida como empresário, como artista e tal, eu sempre ajudei as pessoas, sempre procurei ajudar, né? Hoje eu estou engajado num projeto chamado União ES aqui no Espírito Santo, onde a gente já ajudou mais de 50 mil famílias durante a pandemia e continuamos ajudando, doando cestas básicas e kits de limpeza e tal. Então, sou eu e mais uns empresários aqui do estado, então, uma coisa muito legal. Tem 23 estados do Brasil. E, na realidade, sem querer, eu estou fazendo política, né? Porque eu estou fazendo incentivando as pessoas a doarem e fazendo a logística de entregar a quem realmente sente fome, a quem realmente precisa. Então, isso é política. E eu achei em 2014 que eu, entrando para a política diretamente, né, eu poderia ajudar mais as pessoas. Né? Eu poderia, né, tentar acalentar o coração dessas pessoas de uma forma mais direta, né, diminuindo a fome do país, essa era a minha ideia, arranjando oportunidades de trabalho para aquelas pessoas e não dando migalhas para aquelas pessoas, que é o que os políticos fazem, eles dão migalhas, né, em vez de dar o anzol para pescar, fica dando peixe aos pedaços. Então, eu queria motivar, inspirar e procurar meios, né, na política de oportunidades para as pessoas, para elas trabalharem. E aí eu fui candidato e usei o meu personagem, que é mais famoso do que eu, para poder tentar ganhar a eleição. E assim, se não fosse os safados, os escrotos, os corruptos, os bandidos que tem dentro da política, eu talvez tivesse sido eleito, né? Porque era uma coligação de um partido pequeno, que eu escolhi, porque com pouco voto, né, 30, 40 mil votos, eu seria eleito, né, e eu chegaria a essa quantidade de votos se eu não tivesse sido banido do horário eleitoral. Eles me tiraram do horário eleitoral, porque tinha dentro da coligação um candidato que era o dono da Telex Free, que roubou brasileiros de tudo que é classe social, né, prometendo ganhar dinheiro fácil, e as pessoas botaram dinheiro ali, perderam dinheiro, e esse cara estava para ser preso, esqueci o nome dele agora, mas também não é nem bom lembrar.
Esse cara estava para ser candidato e esse cara comprou o dono do partido para me tirar do horário eleitoral. Eu seria o candidato mais votado da coligação, segundo pesquisas. E ele tinha que ser o candidato mais votado, porque ele que se fizesse um eleito, ele tinha que ser o eleito. E ele deu dinheiro, não sei a quantidade, mas deu dinheiro ao bandido, que era o presidente do partido, e o bandido, presidente do partido, me tirou do horário eleitoral. E eu andava nas ruas, nas feiras, né, vestido de Tonho, e as pessoas diziam: ô Tonho, tu não é candidato não, né? Tu tá só sacaneando os políticos. As pessoas não acreditavam que eu era candidato, porque eu não saía da televisão, né? E naquela época não tinha rede social, você não podia fazer campanha em rede social. Já existia o Instagram e tal, né, o Facebook, mas você não podia fazer campanha ali. Então eu me ferrei, né? E mesmo assim eu tive 15.500 e poucos votos, como você falou aí, e fui o mais votado da coligação. Esse cara que comprou o dono do partido, que comprou voto, que fez isso, que fez aquilo outro, teve 11 mil e poucos votos e ninguém se elegeu na coligação. Mas a maior decepção de todas foram duas decepções. Essa, né, que é de saber que existe uma máfia muito grande dentro da política, dentro dos partidos e tal, mas o próprio povo, né, o próprio povo que pede dinheiro para votar, né, que vinha tirar foto comigo e dizia: Tonho, eu sou seu fã, você sempre me fez sorrir, você sempre me fez levou alegria para minha casa, eu queria tirar uma foto com você. Eu tirava foto com o maior carinho com aquela pessoa, e depois eu ia pedir o voto, a pessoa dizia: se você pagar a conta de energia lá de casa, se você me der um botijão de gás, se você me der dinheiro, eu voto em você. E aí eu fiquei muito decepcionado, porque eu digo: não, dessa forma eu não quero ser eleito, eu não vou comprar um mandato, eu não vou vender um patrimônio que eu conquistei com muito trabalho para poder gastar na política, que é o que a maioria dos candidatos fazem, compram um mandato e depois roubam para tirar o dinheiro que eles investiram para comprar o teu voto, comprar o voto de quem vende, e isso eu jamais iria fazer. Eu lembro de um fato muito engraçado, que eu cheguei num bar, e aí eu já estava no final da eleição, nas 2 semanas finais, eu já estava cansado de andar e me deparar com esse tipo de pedido, né, das pessoas pedirem dinheiro, enfim. Aí eu disse, cheguei num bar, um bêbado me abordou e disse: ô Tonho, rapaz, me ajuda, eu preciso de R$100 para fazer uma feira lá para casa, por favor, me ajude. Aí eu olhei, puxei R$100 do bolso. Aí eu digo: o senhor quer R$100? Ele disse: quero, R$100. Se é para comprar comida, ele disse: é para comprar comida. Eu digo: olha, eu não vou dar não. Se fosse para comprar bebida, cachaça, eu dava, mas para comprar comida eu não dou não. Ele disse: não, eu estava brincando, é para comprar cachaça mesmo. Eu digo: agora você mentiu, eu também não dou não. Eu botei o dinheiro no bolso e o bar inteiro riu, né? Ficou engraçado pra caramba. Eu fui embora e aí deixei aquele bebo para lá, que eu não dei R$1 a ninguém, então eu tive 15.500 e poucos votos de verdade, de pessoas que não receberam nada para votar. Então eu tenho muito orgulho disso, mas tenho muita decepção das pessoas que até hoje vendem os votos e depois reclamam, né? Porque não tem trabalho, porque não tem dignidade, porque não tem saúde, né, que merece, porque não tem a vacina que a gente tanto esperava, que já era para ter vacinado pelo menos mais da metade do país e ainda não chegou, né, por conta disso, porque as pessoas venderam o voto para políticos que não pensam, né, nas pessoas, só pensam na família deles, no dinheiro que eles vão roubar, né, no patrimônio que eles vão construir. Essa é a diferença. Então eu jamais entrarei na política novamente, não quero nem saber disso. Pelo contrário, eu sou humorista e a minha função é ser do contra. Criticar e fazer piada de quem rouba ou faz merda, né? Ou fala merda, faz merda. Então, essa é a minha missão, né? Inclusive, escrevi uma hoje aqui, que daqui a pouco eu vou publicar nas minhas redes sociais, que tem tudo a ver, porque as pessoas estão agora, né, só perguntando: você vai votar em Lula ou Bolsonaro? Se ficar Lula e Bolsonaro no segundo turno, se ficar Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Eu digo: caramba, bicho. Então, aí um amigo meu me perguntou isso ontem, né? Um grande amigo meu, assim, e ele é Bolsonaro doente. Eu digo: cara, eu vou te falar a verdade, eu votei em Bolsonaro, mas não voto mais não. Mas se ficar Lula e Bolsonaro no segundo turno, tu vota em quem? Aí eu olhei para ele e digo: rapaz, eu vou falar a verdade. Se ficar Lula e Bolsonaro no segundo turno,
É a mesma coisa de um homem chegar num puteiro, só tiver duas putas. Aí ele olha para aquelas duas putas, ele pensa assim: uma com certeza vai me roubar, e a outra vai me dar, em vez de Viagra, vai me dar cloroquina para eu tomar. Então, meu amigo, eu estou lascado, né? Não vou levantar de jeito nenhum. Então, a vida é assim. Ai, Jesus. Muito Mas bom. não é verdade? Mas é como tá complicado mesmo. Eu fiz essa piada ontem, daqui a pouco eu vou publicar em formato de poesia de cordel. Daqui a pouquinho eu vou publicar. Meu Deus do céu. Muito boa. Rossini, como é que tá na pandemia os trabalhos? Como é que você tá fazendo? A minha missão é fazer rir, né? Eu tenho isso como uma missão que Deus me deu. Então, eu não posso fugir da minha missão, né? Desde o início da pandemia, quando a gente ficou em casa, e nós do Espírito Santo já tínhamos tido essa experiência, quando a gente teve aquela greve da polícia, né, que ficamos em casa durante uma semana, 15 dias, e eu até fiz piada, né, também daquilo, porque a gente ficava em casa, um humorista em casa, sem fazer nada, vai escrever piada, vai pensar em piada, né, e eu fico pensando justamente naquela greve da polícia, porque aquela greve da polícia, o cara que criou aquela greve, né, que dizem que foi o deputado estadual aí, aqui do Espírito Santo, acho que é o capitão, um deputado estadual aí, disse que foi ele que criou. Se ele criou, ele devia ter pensado ele é muito inteligente, ele devia pensar e usar a inteligência dele para o bem, né, porque ele usou para o mal, né, ele imaginou, a polícia não pode fazer greve, mas se você pegar e botar as mulheres na porta do quartel, as nossas esposas, ninguém vai mexer com mulher de polícia, porque sempre teve essa máxima, né? Ninguém pode mexer com mulher de polícia. E ninguém mexe com mulher. Eu duvido um Ricardão tentar comer a mulher de um policial. Ele está fudido, ele vai morrer, com certeza. Como querer comer a mulher de um traficante. Então, não vá nessa, não. E foi isso que esse cara pensou. Porra, eu boto as mulheres lá, ninguém vai mexer com mulher de polícia. Só que ele não pensou que 200 pessoas morreram, foram assassinadas em uma semana, que lojas foram saqueadas, até por pastores de igrejas que pregavam a palavra de Deus e, de repente, viram uma oportunidade de roubar uma geladeira, uma máquina de lavar e fizeram isso, né? Foi provado isso. Então, aí você percebe que sociedade que a gente vive, que você precisa de polícia para ser honesto. Você precisa de polícia para não matar os outros. Então, é um negócio muito louco, né? E a gente foi uma decepção muito grande aquele negócio. Como na pandemia. Eu digo, cara, se eu estou aqui em casa e as pessoas também estão em casa, as pessoas devem estar muito depressivas, até porque eu faço palestras para empresas e eu sei o quanto a depressão era a segunda doença que mais matava no Brasil. E agora é a terceira por conta da pandemia, por conta da Covid, ficou em terceiro lugar. Mas a depressão é uma doença que mata muito no Brasil. Eu digo que se as pessoas estão em casa, elas vão ficar muito mais depressivas. Então, a minha missão é fazer piadas. Então, durante toda a pandemia, eu fiz uma piada todos os dias. Eu publiquei uma piada, fiz questão de publicar uma piada todos os dias. E isso, eu não falhei. Só falhei durante uma semana. Foram 10 dias que eu passei no hospital, que eu peguei a Covid, e eu fiquei 10 dias no hospital, 5 desses 10 dias na UTI. E quando eu entrei na UTI, eu disse, caramba, eu vou me entregar a Deus aqui, mas eu vou usar muita disciplina, que foi o que eu aprendi na minha vida inteira para poder me salvar, e foi justamente a fé e a disciplina que me salvou, porque o médico, ele colocou uma máscara em mim, que se chama VNI, e eu estava com 50% do meu pulmão comprometido, e sem nunca ter fumado, sem nunca ter, né, sempre pratiquei esporte, sempre fui um cara, né, que me cuidei, nunca tive problema de saúde, e eu digo, cara, o médico disse, se você não se adaptar a essa máscara, eu vou ter que entubar você. Aí eu digo, doutor, como é? Se vou botar a máscara, tem que ficar 8 horas com a máscara, direto, sem tomar água, sem comer, sem nada. E eu não conseguia nem dormir, né? Você não consegue dormir, a máscara é muito ruim. E por conta disso, as pessoas não se adaptam, né? E terminam entubando as pessoas. E eu não quis, de forma nenhuma, ser entubado.
E a primeira vez eu fiquei 10 horas com a máscara. E o médico viu que eu me adaptei e eu fiquei, né, 4 dias com aquela máscara e me recuperei. Aquela máscara me recuperou. Mas foi muita disciplina e muita fé, porque eu ficava ali sem conseguir dormir, mas eu ficava ali orando e pedindo a Deus que me desse coragem e disciplina para eu poder superar aquilo. E foi isso que aconteceu. O quinto dia eu fiquei na UTI só em observação. Então, eu sabia que ali eu já estava curado e eu vim para casa e voltei a fazer os vídeos novamente, né? E fui até no programa do Danilo Gentili para contar essa história, porque eu acho que foi um dos primeiros humoristas a pegar a Covid para a UTI e depois se salvar. Então, eu fui convidado pelo programa do Danilo para dar uma entrevista lá e foi muito legal porque eu contei essas histórias e isso motivou as pessoas que ainda não acreditavam que a Covid, né, por conta desse problema político que a gente vive no Brasil hoje, tem muita gente que até hoje não acredita que a Covid existe, que as pessoas não morreram, né, que a cloroquina cura, que, sabe, tem muita gente, né, que acredita na palavra de um presidente que acha que é médico, né, que receita remédio para as pessoas. Então, eu acho que a função do presidente não é essa, sabe, eleger nomear um ministro da saúde que realmente faça a saúde acontecer no Brasil, que é o que está acontecendo agora. Por fim, ele tomou essa decisão, né, de botar um médico realmente respeitado que está lá na saúde e, graças a Deus, as vacinas estão chegando, as vacinas tardiamente, mas estão chegando. E quando as pessoas diziam para mim, Clara, mas Rosina, a cloroquina cura. Eu disse, vem cá, eu fui no meu médico, e o meu médico não passou cloroquina, eu vou tomar cloroquina se o meu médico não passou? Você, quando está com uma doença no coração, você vai procurar um político, você vai procurar um deputado, um governador, um presidente, você vai num médico cardiologista com medo de morrer, meu irmão. Então, eu não vou na conversa de um presidente, eu não vou na conversa de um político. Eu acho que político é simplesmente um funcionário público que está ali colocado por nós, ganhando um bom salário para fazer um bom trabalho, e não para falar merda, nem fazer merda, nem roubar a gente. Eu acho que essa é a função do político. E muita gente ainda fica torcendo para o político. Eu não torço para o político, eu torço mal para o meu time, que é o Flamengo, que graças a Deus está ganhando tudo, então eu estou feliz, né? E fico gozando dos meus amigos que torcem pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Botafogo, que não ganha porra nenhuma. Agora, se o meu time perder, eu vou torcer pelo meu time do mesmo jeito. Agora, torcer para o político? Não, senhor, torço não. Quero que o político se lasque. Ele está lá, ele tem que mostrar porque está lá. Se ele não fizer nada, não vou votar nele mais, voto em outro. E é assim que tem que ser. E as pessoas ainda estão nessa paranoia, né, de ficar aí perdendo tempo com isso. E a pandemia matou mais de quase 500 mil pessoas no Brasil por conta da irresponsabilidade desses políticos, que eu não quero citar nome, porque é um problema muito sério esse país, por conta dessa torcida grande que existe, as pessoas ficam aí torcendo para o político como se, né, político fosse Deus ou um time de futebol, e não é, né? Eu torço aqui Jesus, que Deus volte para a terra e realmente cure as pessoas que têm problemas de inveja, têm problemas de corrupção, têm problemas de violência, têm problemas com, sabe, com tudo que é ruim nessa vida. É isso que eu torço, para que a gente possa viver uma vida realmente plena, sem essas pessoas que tiram a nossa felicidade, tiram o nosso sorriso, porque você não pode nunca na vida deixar que roubem o seu sorriso. Eu acho que essa é a máxima da vida. Você também apresentou o programa Talk Show chamado Bom de Papo. Foi super divertido e não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. O Bom de Papo a gente acabou, né, saiu da TV em 2019, dezembro de 2019, porque eu quis dedicar meu trabalho à internet, e o Bom de Papo era um programa diário que me tomava muito tempo e não dava o retorno financeiro esperado pela minha equipe, e a gente resolveu parar. E aí retomamos agora esse ano com
um podcast chamado Felizólogos, que a gente está fazendo no meu canal do YouTube. Graças a Deus está tendo um sucesso muito grande. A gente já tem mais de 5 milhões de visualizações em 14 programas. Então, é muito legal porque a gente conta histórias de pessoas vencedoras e pessoas que inspiram a gente de verdade. E isso tá me fazendo feliz. Sou eu e o Fábio Flores, a gente faz o programa com muita alegria e a gente deu um tempo agora de gravar porque o Fábio pegou Covid e aí a gente parou um pouquinho, mas vamos voltar semana que vem, que ele já foi vacinado, assim como eu. Uhum. E aí a gente volta a gravar semana que vem. Mas está muito bom, a gente está muito feliz, porque nós somos felizólogos de verdade, né? Porque acho que essa é a finalidade da vida, todo mundo procura ser feliz, né? Tem gente que encontra a felicidade matando os outros, roubando, né? E pode ficar com a felicidade deles para lá, porque só pode ser feliz fazendo isso, né? Porque como é que a pessoa, né, procura felicidade a vida inteira e vai cometer crime? Então, a gente procura, né, seguir a linha reta da felicidade para que a gente possa realmente ser feliz e inspirar as pessoas a serem felizes. Acho que essa é a ideia e a gente está fazendo isso com muito sucesso na internet. Acho que a internet hoje é o caminho, né, e eu estou dedicando totalmente o meu tempo, o meu trabalho para a internet hoje. Deixe suas redes sociais, por favor, Rossini. Você só procurar Tonho dos Couros em todas as redes sociais, né? Tonho dos Couros. Você procura no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Também está lá arrebentando no TikTok, graças a Deus. Ah, Então a gente é? está lá. Você tá no É só TikTok? procurar. Sim, estamos no TikTok lá. Legal. Graças a Deus. Você faz aquelas dancinhas Muita também? Não. TikTok a gente bota as piadas. Tem umas danças também que a gente fez lá, de uma música que eu fiz com o Alemão do Forró. Legal. Né? Mas tem a maioria é piada, poesia de cordel, onde as pessoas dublam a gente, né? As pessoas pegam aqueles vídeos e dublam. Então tem muitas dublagens com a minha voz de piadas, né? Quando eu entrei no TikTok já tinha a hashtag Tonho dos Couros lá, já tinha mais de 1 milhão de hashtag, né? Tonho dos Couros. Então eu fiquei assim surpreso de ver que as minhas piadas já estavam lá sem eu estar lá, né? Então eu cheguei depois das minhas piadas. Então é muito legal isso, saber que numa rede social que já tinha tanta gente, você já está lá sendo lembrado pelas pessoas. E aí estou muito feliz. Frente a frente hoje comigo, Rossini Macedo. Muito obrigada pela presença. Obrigado você, sucesso aí no seu programa, na rádio, e um abraço a todos aí, a todos os ouvintes. Um abraço grande. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, que foi uma maravilha a nossa entrevista com Rossini, quero mandar um forte abraço para o nosso povo aqui de Vila Velha. Nossa audiência é sensacional. Gente, muito obrigada pela audiência, tá? Forte abraço também para o ouvinte Adorildo Costa, que está sempre ligado na nossa programação. Ele sempre deixa recadinhos aqui na nossa página, no nosso site, né? E sempre recados maravilhosos, e eu respondo também. Eu agradeço muito a sua participação, tá bom, Adorildo? Forte abraço para você e para toda a sua família. Um abraço, beijão para todos vocês. Muito obrigada pela participação. E você que está aí do outro lado da escuta, faça como o nosso amigo Adorildo Costa. Deixe seu recadinho aí no site www.radiobrasilsom.com.br. Assim, a nossa interatividade fica cada vez melhor. E mais, já baixou o nosso aplicativo no Play Store? Gente, é muito fácil, super leve, e você acompanha a nossa programação onde você estiver. Baixa aí no Play Store, tá bom? Se liga na gente, se liga na melhor, se liga no nosso programa aqui, frente a frente comigo, Eli Bravin, junto com você, meu amigo, minha amiga. Pessoal, a pandemia ainda não acabou, hein? Fique de olho aí no calendário de vacinação, chegou a sua vez? Bora vacinar. Vamos nos imunizar e imunizar a quem amamos. De acordo com o Ministério da Saúde, à frente do Plano Nacional de Imunização, uma pessoa não pode escolher o imunizante que vai tomar. A vacinação acontece nos postos de saúde com a vacina disponível.
não havendo disponibilidade de escolha. Fique atento aí no calendário de imunização. Chegou a sua idade? É agora. Vacina no braço. Estamos agindo no coletivo nesse momento de pandemia. Eu me preocupo com você e você se preocupa com a minha vida. A vida é o nosso bem mais precioso que nós temos. Nesse período de pandemia, todos os nossos programas nós estamos comentando sobre esse assunto e vamos até o final dessa pandemia falando sobre se prevenir, né, gente? Por favor, pelo amor de Deus, máscara no queixo, máscara nas mãos, tá fora, por favor. A máscara no rosto, vamos nos prevenir. E outra coisa, amanhã é sábado e quando chega o fim de semana, eu já vou ficando tensa por causa dessas festas clandestinas. Seria maravilhoso se houvesse a conscientização dessas pessoas irresponsáveis fazendo aglomerações nesse período de pandemia. Esse assunto é sério. Infelizmente, ainda tem pessoas que não acreditam que a Covid-19 existe, que tantas pessoas morreram. Eu não sei como, mas ainda, infelizmente, tem pessoas que não acreditam nessa realidade tão triste. Meus amores, nossa programação está chegando ao fim. Muito obrigado pela audiência. O nosso programa ele acontece toda sexta-feira, 2 horas da tarde, com reprise. Já anotou? Terça-feira que vem, 9 horas da manhã. Beijo na família brasileira, pessoal. Fui!